Fala galera, eu me chamo Vinícius, esse é o canal Max Cardio e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é possível, através de uma equação, determinarmos a quantidade de METs gasta durante uma caminhada. Mas antes, se você é novo aqui no nosso canal, quero convidar vocês a se inscreverem, a ativarem as notificações e darem um like antes de começarmos o nosso vídeo. Para exemplificar a nossa equação, eu vou começar mostrando essa tabela, que é uma tabela que está no livro das diretrizes do ACMS. E é sempre muito importante nós termos algumas coisas em mente. Dentre essas coisas, eu sempre gosto de saber qual a capacidade máxima em METs do nosso paciente. E eu usei aqui um exemplo de um paciente que tem a capacidade de 6 METs. Vocês podem me perguntar o seguinte: e como é que eu vou saber qual é a capacidade máxima dos nossos pacientes? Você pode saber isso de forma direta através da ergospirometria, onde nesse exame você vai ter acesso ao VO2 máximo e ao dividir o VO2 máximo por 3,5, você vai ter a capacidade máxima de METs do paciente. Mas isso também é possível através do teste de esforço físico máximo ou até mesmo através do teste de caminhada de 6 minutos. Inclusive nós temos um vídeo aqui no nosso canal, nós podemos colocar aqui, vou pedir o pessoal para colocar na descrição abaixo, o link desse vídeo que mostra que através do teste de caminhada de 6 minutos, também por meio de uma equação, é possível com uma relativa confiabilidade a gente extrapolar o valor de VO2 máximo do nosso paciente e ao dividir por 3,5 encontrarmos também a capacidade máxima em METs. Então existem várias formas. Então aqui a gente pegou o exemplo de um paciente que de alguma forma ficou avaliado sua capacidade máxima em METs como sendo de 6 METs, a capacidade máxima desse paciente. Lembrando que em repouso parado a pessoa consome 1 MET, ou seja, no pico do esforço esse indivíduo consegue multiplicar por 6 o seu consumo energético em relação ao repouso. E a outra coisa que eu gosto também de nos pacientes é ter a ciência do seguinte: aquela caminhada ela deve representar para esse paciente uma intensidade de que tipo? Porque nós sabemos, nós podemos ver aqui que existem 6 tipos de intensidade de esforço. Só que para esse paciente eu defini aqui que eu quero uma intensidade leve. E ele é um paciente que tem uma capacidade máxima de 6 METs. Então eu vou cruzar essas informações e ao fazer isso eu percebo que essa caminhada para o meu paciente, se eu quiser fazer uma caminhada nesse estilo para esse paciente, ela deve ser uma caminhada que deve consumir entre 2 a 3 METs, ou seja, entre 2 a menor que 3,1 METs. E aí sim, após fazer isso, eu passo para o próximo passo, que é a própria equação. E a equação ela é super simples. Uma coisa tem que estar bem clara é que você deve conhecer o ambiente em que o seu paciente ele vai caminhar. Porque uma coisa é ele caminhar na areia, outra coisa é ele caminhar na superfície plana, que é uma superfície que não afunda. Se for uma superfície que tem aclive ou declive, isso também vai mudar. Então eu peguei aqui a superfície, em teoria, mais simples, que seria uma superfície plana num componente aqui horizontal. Então essa fórmula ela serve para calcular o VO2 máximo e aí você vai fazer da mesma forma. Você vai pegar o VO2 máximo e você vai calcular o VO2 que aquela atividade consome e depois você vai dividir esse VO2 por 3,5. Então a fórmula é simples assim. Você vai pegar 0,1 e vai multiplicar pela velocidade do paciente, mas não é uma velocidade em quilômetros por hora, é uma velocidade em metros por minuto. Então se você tem a velocidade do seu paciente em quilômetros por hora, você vai precisar fazer essa conversão. Eu
fiz um exemplo aqui de um paciente que andando a 3 km por hora, isso aqui equivale a 50 metros por minuto. E se você não quiser fazer isso, né, calcular, existem conversores aí no próprio Google que facilitam o nosso trabalho nesse sentido. Mas a velocidade deve estar em metros por minuto. Você pode fazer essa conversão aí tranquilamente. Então vamos para a fórmula de novo, 0,1 vezes velocidade. 0,1 de um paciente que caminha a 3 km por hora, né, eu vou pegar 0,1 e vou convertir essa velocidade e multiplicar por 50. 0,1 vezes 50 vai dar 5. Eu não posso esquecer que isso aqui equivale ao consumo de oxigênio, ao VO2 da caminhada. Mas eu preciso acrescer esse VO2 ao que é gasto em repouso. E eu sei que em repouso eu tenho um gasto de 3,5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. E durante essa caminhada eu tenho um gasto de 5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Então o que eu preciso fazer? Somar um com o outro. Então eu vou pegar aqui 5 e vou somar, que foi gasto, né, através da equação, e vou somar com o que eu gasto em repouso. 5 mais 3,5, aqui eu tenho um gasto total do repouso mais a caminhada de 8,5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Isso equivale ao meu VO2 nessa caminhada. Mas eu gostaria de saber o que isso representa em METs. Então o que eu faço? Eu divido esse valor por 3,5. Então eu peguei aqui 8,5 e vou dividir por 3,5, que equivale a 2,43 METs. Então perceba, andar a 3 km por hora, que é igual a 50 metros por minuto, faz com que o paciente ele gaste 2,43 METs, ou seja, ele dobre, um pouquinho mais que o dobro do gasto energético dele em repouso. E eu posso afirmar, né, com uma certa segurança, que essa caminhada para esse paciente equivale a uma atividade leve. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu já tinha feito aqui a minha estimativa e qualquer atividade entre 2 a, no máximo, 3,1 METs para esse indivíduo seria uma atividade leve. Como a gente fez o cálculo e descobriu aqui que andando nessa velocidade ele consome 2,43 METs, 2,43 METs estão dentro dessa faixa que a gente acabou de falar. Né? Entre 2 a 3,1, como a gente pode ver aqui. Então tá aí, caminhando a 3 km por hora, essa pessoa está gastando essa quantidade de METs, que eu sei que de acordo com a capacidade máxima dele, equivale a um exercício de intensidade para ele leve. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Nós vamos estar colocando o link de outros vídeos, desse outro vídeo que eu havia comentado aí na descrição. E eu também queria convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. No próprio Instagram da Max Cardio, no nosso grupo do Telegram, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, podcasts e artigos comentados e traduzidos, além da nossa própria plataforma aqui no YouTube, onde eu convido vocês a se inscreverem e contribuírem aí, dando like nos nossos vídeos. Um grande abraço e espero ver vocês nos próximos vídeos.